reconhece. Não, né? Quer dizer, isso que o aí voto é uma por estrutura, correspondência, voto correspondência, ou outro tipo. Por isso que o voto por carta, como a Itália faz, Pois é. ele atinge todo mundo, mas é... Alguém tem a porcentagem, o senhor falou o número, de quantos brasileiros votaram nas eleições? Rapaz, eu abri agora aqui, ó. 200 mil. Em porcentagem. Em porcentagem. Porque 34% a De deputada italianos. achou baixa. Eu acho que a nossa é mais baixa. É porque se for 2 milhões de brasileiros no exterior e 200 mil votaram, somos 4 milhões de brasileiros no exterior, então seria melhor falar em Como é que você chega a esse número de 4 milhões? É palma de mão, é por ocorrência policial, por registro, pedidos de passaporte no consulado, uma série de fatores. Mas o 34% que eu digo dos italianos são perante os italianos registrados, né? Então eu tinha que saber exatamente Não, quantos eu estou brasileiros falando de registrados. registrados. Eu queria achar a porcentagem antes de Bom, registrar. eu acho o seguinte, que a gente poderia... Vamos lá, por favor. O problema é que eu sou registrada no AIRE, né? Que todo italiano tem que se registrar no consulado. No consulado brasileiro não existe isso. Não existe esse registro Não, brasileiro não no existe exterior. o AIRE, uma coisa similar ao AIRE. O que existe é pessoas que são registradas para votar. E nem todos são, na verdade é uma minoria. E a gente acha que seria ótimo se tivesse um AIRE no consulado brasileiro. Que é um registro do brasileiro no exterior. Por exemplo, ele mora em Londres, então ele é registrado no consulado em Londres. Cada um é registrado na sua área. A pergunta é a seguinte, atenção. Por favor. Eu vim como observador, como à vontade. Você não vai falar. Eu só vou fazer uma observação pontual. São observações pontuais, não é a visão de respeito. No consulado em Londres, nós temos 17 mil matrículas consulares brasileiros registrados. Nós temos 11 mil brasileiros credenciados para votar, eleitores registrados. Temos um. E quantos votaram? Eu tenho, quantos votaram aqui, olha só. Por favor, Quantos votaram? Atenção. Mas então, existe uma matrícula consular. Porque eu acho que o que ela colocou de mobilizar para votação, que está perto da eleição presidencial, é um passo urgente. As associações, todo mundo tem. Olha só, talvez seja o que a deputada falou, o primeiro passo, hein? Começar uma campanha. Eu vou ao presidente do TSE reivindicar uma mobilização que o TSE, que estimula em propaganda os jovens de 16 até 18 anos se inscreverem, o percentual é ridículo, sabia? 17% dos jovens brasileiros, 17 a 18 anos, se inscreveram, porque o voto é facultativo, né? No Rio de Janeiro, 12, eu fiquei irado com isso. Mas porque também a juventude, a política não está um campo convidativo, a política está muito mal. Político, de saída, eu não quero saber, é safado, é ladrão, é um troço desse assim. A vida política não é brincadeira, não. Não, bicho, não confunda muito, não. Banqueiro, não é nada de banqueiro, não. Atenção, olha só. Atenção, olha só. 11 mil aptos a serem eleitores em Londres. Votaram na última 3.082. O score foi, né? Não foi o score lá que deu resultado lá no Brasil, mas foi o score. Mas nós que estão credenciados, 30% é um bom número. Bateu com ela, 30% é um número. O que a gente tem é que fazer uma campanha. Por exemplo, o Itamaraty tinha que ter recursos para mandar uma carta para todo mundo. Eu acho que deveria abrir um novo portal, uma campanha de recadastrar, não é bem recadastrar, de novos cadastros de brasileiros que queiram. Como é que é para se cadastrar para ser eleitor? Eu vim para cá, eu tenho visto, etc., eu moro aqui direitinho e eu quero me credenciar para ser eleitor. Eu tenho que pessoalmente, fisicamente, Você tem que ir pessoalmente no consulado, entregar um comprovante de residência e um comprovante de identidade com foto. O processo é simples. Inclusive, para que tenha acesso ao serviço consular, tem que ter esse tipo de registro, né? Porque tem um registro consular, não tem um registro consular. Nas páginas dos consulados, tem um link lá que todo brasileiro começa a residir no país. É que o brasileiro vem residir e às vezes não procura saber o que ele tem que fazer. Né? A realidade O italiano... No site, nas páginas das embaixadas, tem um link que você vai lá e é obrigatório, a partir do momento, ele não quer saber se você está documentado ou não. Não é obrigatório, é voluntário.
voluntário. no Brasil. É voluntário, matrícula voluntária. Você entra lá, É. preenche esse formulário e fica cadastrado na embaixada. E assim você recebe os convites da embaixada para você dar O segundo secretário está falando. Para você ter acesso ao serviço consular, você não precisa necessariamente estar cadastrado como eleitor, são duas coisas diferentes. Né? Aqui, um brasileiro indocumentado, por exemplo, ele tem acesso ao mesmo Ele é brasileiro de qualquer maneira. É um brasileiro de qualquer maneira. Para você votar, aí é necessário que você se cadastre como eleitor em Londres e transfira seu título eleitoral para Londres. O que é necessário? Documento de identidade e comprovante de residência. Era essa a campanha que teria que fazer. Bom, e eu acho que essa campanha é absolutamente factível de ser feita pela web. É só escanear o documento, mandar para lá e ponto final, certo? Mas aí, desculpa, mas aí Vai dar problema? dá porque lidando com brasileiro tem falsificação, tem... Não, mas é problema policial. Tem, não pode não é só fazer. isso, não tem, eu acho que tem, É. entendeu? Eu já trabalhei com anos atrás com esse negócio de documento, principalmente assim, eu trabalhei com home office também. Então tem muito, principalmente para brasileiro para conseguir visto, entendeu? Aqui, infelizmente, tem o link entre brasileiro e falsificação para poder conseguir, para você conseguir visto, entendeu? Mas é que a única forma de você ter o direito ao voto é através disso. Sim, não, mas o que eu estou falando, o meu comentário é só de fazer por internet, onde você tem que mandar o seu documento, é uma coisa que não vai funcionar. Veja bem, olha só. Só dar uma contribuição, simplesmente, o consulado italiano, eu tenho como base, porque eu tenho uma cidadania italiana, ele faz todo esse trâmite pela internet. Então, se você faz o registro da transferência de área, escaneia o teu documento, você manda, eles te dão um protocolo para você, é tudo legal. Assim, de estudos que já se foram feitos em cima de situações como essa, não se apresentou nenhum índice que tenha se trazido algum problema de documento, falsificação. Até porque é uma questão que isso não traz, não muda para o brasileiro, né? Para ele é apenas ter um link com o próprio governo dele, enfim, isso não está alinhado à questão de visto, enfim. Então é uma situação diferente. Então uma situação como essa, ela é lista, é um processo que realmente nós precisamos avançar nesse sentido, para que a gente possa realmente mobilizar as comunidades brasileiras no exterior, para que elas possam se registrar. E eu acho que esse é um bom caminho. Se os consulados pudessem aceitar isso pela internet, eu acredito que a gente teria porque, bom avanço. veja bem, nos disse o secretário que é necessário o título de eleitor, é o título de eleitor, você tem que mostrar o seu título de eleitor, você tem que mostrar, nós, o título de eleitor original e um atestado de residência. Né? Eu não preciso nem comprovar que eu estou legalizado aqui. Não. É evidente que quem não está bem ajustado, quem não está legalizado, se inibe em fazer uma coisa dessa, por achar que pode ter algum problema futuro, sabe disso, né? Mas a falsificação da minha residência aqui, ela se daria de qualquer maneira, eu indo fisicamente ou mandando pela internet. Eu não sei, eu fiquei preocupado com você disse o seguinte, porque a gente não pode brincar com isso, tem que fazer a coisa mais adequada. Mas é uma coisa a se estudar, eu acho que é um tremendo caminho. Se você consegue o TSE, né, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, provoquem uma campanha que é reforçada pela base dos brasileiros que estão nas associações, por aí, para o alistamento eleitoral. Até quando pode se alistar para a eleição que vem? Eu acho que até o dia 2 de maio. Aliás, tem que ver isso aqui. 18 anos até quem completa no ano. Eu tenho que ter uma data, não sei se é 2 de abril ou 2 de maio, eu tenho que dar uma olhada. Mas, se você faz uma campanha de 4, 5 meses, esses 200 mil que votaram, isso vai para 400, 500 mil. Então passa a ter mais peso, os candidatos vão ficar mais preocupados, tá entendendo? E atentos, por favor. Só falando, cheguei agora, estava arrumando a votaçãozinha, eu peguei no comentário da conversa, você foi citado. Uma burocracia no consulado. Para votar tem que transferir o título do Brasil para cá. Isso. Vou lá para quê desse trabalho? Mas aí depende do interesse do 5 anos. brasileiro. Eu mercearia aqui em Londres, já faz 5 anos, moro em Londres, 16, eu acho que me conhece. E a gente, antes de se conhecer como gente, a gente sempre ajudava as pessoas com... E esse critério de transferir o título do Brasil para cá, a pessoa não quer ter esse trabalho.
Mas nesse ponto eu acho que a metodologia, Eu acho que de repente poderia se facilitar se o- houvesse um facilitador onde pudesse ser eletrônico ou postal, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que E depende da própria comunidade também de se mobilizar e mostrar o interesse, porque se a gente quer buscar os nossos direitos, se a gente quer ter o nosso representante, a gente também tem que pensar no voto, tem que se preocupar com isso. a gente passa isso. A gente passa isso. Por isso, Só que isso a gente escuta. atenção, Não querem no vamos consulado. falar um de cada Portugal, vez. Portugal. Pera aí. eleição do CRB foi eletrônica. Oi, Alex. Vanessa, você estava com a palavra. Pois no caso da... Porque também tem que ver, gente, que os países também divergem em algumas coisas. Por exemplo, na Áustria, um documento de que comprova a sua residência é tirado na polícia na Áustria. Então, só pode ter esse documento de residência se o estrangeiro que está morando lá for legalizado. Caso contrário, ele não tem. Então, eu chego na embaixada da Áustria, os brasileiros que moram lá... Desculpe, vamos misturar governo estrangeiro com governo brasileiro. Desculpa, mas... A embaixada austríaca não pode exigir que alguém esteja regular no país para... Não, ele não pode exigir, mas o brasileiro que mora lá em Viena, ele não tem outro documento para mostrar se não for o MedCert. Se chama MedCert. É um registro... Passaporte... Mas para votar é só mostrar passaporte. Não tem. Contrato de aluguel. Porque tudo que você vai Eu fazer... não entendi mesmo. Você não entendeu? A pessoa vai no consulado votar, não tem nada a ver com Atenção, Deixa eu explicar. vamos falar um de cada vez. Deixa eu explicar. Nara tinha feito a Vou parte. explicar o que a Vanessa explicou, vou tentar explicar. Atestado de residência aqui, você leva conta de água. você leva conta de água e tá certo, e dois atestados, conta do Isso, banco. perfeito. E na Viena eles não aceitam. Não Tem que aceitam. ser Bom, Até coisa porque de registro Mas na isso aí, polícia mesmo. vamos combinar que isso seria um problema local a ser resolvido junto ao consulado local do Brasil. Exatamente. De aceitar. Isso aí não é o problema que nós estamos tentando focar. Nós estamos falando de uma magnitude, eu acredito, e também, como falou a deputada Renata, nós temos a motivação é para votar e participar das eleições. Eu acho que isso nós devemos fazer realmente, via web principalmente, e também, por que não simultaneamente, trabalharmos junto a cada um dos consulados. E eu dou um exemplo real sobre isso. E também tem a ver com o que eu falei antes sobre o problema local dos espaços, que nos Estados Unidos é maior do que aqui na Europa, mas também serve para aqui. Que dirigir 1 hora e tal, pode ser qualquer país do mundo, ninguém vai querer fazer isso. O consulado do Brasil, nas últimas eleições, ele se aprimorou na região de Miami. E a votação foi maciça em Miami. Ficou muito mais fácil, etc. Muito mais gente apareceu quando a coisa é bem organizada e é fácil. E todo mesário, toda a estrutura foi feita por voluntários, muito bem transado com o consulado. Então isso pode ser repetido. Agora, cada lugar vai ter as suas peculiaridades e elas deverão ser resolvidas com o consulado. Mas Eu o grande problema do... Só um minutinho. Eu acho que até uma função da recém-criada Comissão de Cidadania e dos próprios brasileiros que estão aqui, poder fazer uma chamada pública de conscientização dessas pessoas para que se manifestem, para que votem. Foi isso que foi falado, exatamente. Essa é a ideia. Então, Esse é o principal. Isso vai sair da população. Sim, Mas o grande problema de tudo que envolve o Brasil é muito burocrático. Então as pessoas, por exemplo, se você pensar nas pessoas que estão em Londres, que nem ele comentou que você tem que, para você votar, você tem que trocar. Se eu ganho por hora e eu estou aqui para fazer a vida e eu vou ficar aqui 2, 3 anos, entendeu? Eu não vou perder 2, 3 dias do meu trabalho para poder fazer isso. Esse é o grande problema do Brasil, é sempre a burocracia. Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui, para eu abrir uma empresa em Londres, leva 24 horas. Para eu abrir no Brasil, eu gasto R$2.000 e leva 6 meses. 163 dias. A média é isso. Então, mas a grande diferença é, o próprio Brasil acaba dificultando e perguntando por burocracia. A gente estamos tentando olhar do assunto. Nós estamos tentando olhar para frente e tentar, vamos acreditar que a gente vai conseguir fazer algo melhor. Não, eu entendo. O colega quer falar alguma coisa? Uma outra questão também que eu acho, a população não se manifesta, e a política também não parece interessante. Exatamente. Podia ter tempo de 2 dias. Claro, mas nós não podemos olhar nem para trás, nem podemos mudar o comportamento brasileiro. Sim, claro. Agora, na medida que essa política tem uma conscientização
participação dos brasileiros que já estão morando aqui, e que isso se coloque como atrativo, né? Assim, o brasileiro que está imigrante em Londres ou em qualquer outro lugar, ele entende que aquilo é um benefício para ele, entende que é um benefício de identidade comunitária. Então, nesse sentido aí, ele Não, mas esse será o papel que nós estamos levantando aqui, principalmente a utilização da web. O colega queria falar alguma coisa. Eu achei Por favor, interessante. você pode se levantar e se identificar? Porque as outras pessoas vieram lá. Meu nome é Rodolfo, moro há 3 anos aqui na Inglaterra. E eu achei interessante o que o colega falou ali, porque a gente tem que tentar entrar na realidade do pessoal que está aqui, que nem ele, né, estabeleceu um comércio, né, o pessoal que está aqui. Não... E eu acho que o argumento principal dessa campanha é conscientizar o pessoal de que a representação política vai trazer os benefícios, uma forma de reivindicar os direitos dele aqui na Inglaterra, para facilitar todo esse tipo de serviço, entendeu? Tem que chegar na realidade desse povo e falar, olha, vai trazer o benefício para você, é esse, é esse, é esse, é esse. E elencar e falar, olha, são coisas simples que para facilitar a vida dessas pessoas. Isso é fundamental, realmente estratégico, porque desperta o interesse. Deixa eu só passar o número dos Estados Unidos aqui, que alguém falou. Olha só, nos Estados Unidos votaram 25 mil pessoas. Em Miami, dos 25 mil, 4 mil. 4 mil. É importante, mas porque Nova York é maior, né? Nova York tem muito mais gente. Nova York foram 5.700. Não, não é muito maior. Fica parecido. Fica parecido, Fica né? parecido. É quase 25%. Porque é o seguinte, né? Só para fazer, desculpa, vou fazer só mais um parênteses. Uma coisa que eu fico danado. Eu falei que trabalhava no turismo, né? Aquela história do déficit brasileiro. Os americanos foram ao Brasil 500 mil. Enquanto 1.500.000 brasileiros foram aos Estados Unidos. Nada contra as pessoas viajarem. Mas o que fez o Obama há um ano atrás? Ele estava numa solenidade ao ar livre com o castelo do Mickey atrás, o castelo da Disney atrás, fazendo um anúncio público que ele estava ampliando o número de consulados no Brasil, o número de funcionários, e ele assim o fez. Hoje, para quem quer ir aos Estados Unidos, se tira o visto rapidamente. Brasileiro para ir para os Estados Unidos. E brasileiros, braços abertos, estamos aqui, venham, nos visitem. Ele vai muito para a Flórida, que hoje a questão do emprego nos Estados Unidos já não é tão atraente assim, porque eles não têm mais o medo da imigração ilegal. Eles querem consumo lá dentro. Venha o dinheiro de onde for. Quer dizer, isso economicamente tem valor discutível. A nossa colega... Para saber da experiência do CRBR, que a votação foi eletrônica, até onde se sabe, não houve problema nenhum com a questão, porque não tem interesse direto, não há interesse em manipular eleições, não há interesse nenhum. Qual foi a experiência em termos numéricos, quantitativos, como é que se processou? Na realidade, na minha concepção, eu acho que foi perfeita. Eu acho que dentro do pouco prazo que existiu para poder obter a eleição, como o próprio secretário, eu acho que deve ter dúvidas. A internet foi incontornável? A internet hoje não é somente para isso, mas eu acho que para a nossa vida de maneira geral, nós não podemos viver sem ela. Eu acho que existem situações, por exemplo, como essa do CRBE, que foi cargo voluntário. Tudo bem que existem as vaidades, existem as pessoas que sempre falam que houve boicote, que isso, que aquilo e tudo mais. Eu não consigo entender, eu como empresário, como pessoa, como presidente da Casa da Abras, e acredito que o Carlos também, não consegue entender como você doaria e nós doamos o nosso tempo todos aqueles 2 anos para poder tentar fazer alguma coisa errada numa eleição como houve o CRBE. É lógico que as pessoas que não entraram, ou muitas pessoas que de repente gostariam de ir a Brasília, ou gostariam, né, de fazer parte de alguns debates que somente o CRBE poderia estar presente, sempre levantou lebres que eu acredito que seja o próprio Itamaraty, o programa, o sistema que foi desenvolvido para a votação foi um próprio diplomata do Itamaraty que fez... E número de votantes, quanto é? Aonde? No CRBE, na eleição CRBE. Assim. Quantos? Você lembra? Você lembra o número total, Carlos? Pouquíssimo. Foi poucas as pessoas. Quem ganhava com 400 votos, uma coisa assim. O Aécio teve... Eu tive quase 500 votos na Europa, né? Então, foi feito... Não, foi muito pouco. Foi muito pouco. Mas era o início, né? Era o início. Foi Carlos, muito você pouco queria tempo. falar alguma coisa? Queria.
independente de fazer sistema postal, porque isso não vai acontecer da noite para o dia, de fazer registro, transferência de título de eleitor por correio. Isso não vai acontecer tão cedo e duvido que esteja pronto para a próxima eleição. Então, pensando realisticamente, eu acho que a gente devia trabalhar um pouquinho mais, entendendo que somos migrantes econômicos, que ir no consulado a gente perde tempo, mas não precisa marcar hora para isso. O consulado atende transferência de domicílio sem passar pelo sistema de agendamento, que hoje está sobrecarregado, e é feito na hora. É uma visita só que eu saio, e depois vai pelo correio ou vai buscar. São 2 visitas, talvez para ir buscar rápido. Então, o que precisa haver é um início, como falou a deputada, de mobilização, e não é só o governo, eu discordo um pouquinho. Não é só o consulado que precisa divulgar, nós, associações no mundo, precisam avisar, você não vai ser preso, você está irregular, porque a maioria está irregular ainda, por incrível que pareça, aqui pelo menos. Você não vai ser preso, você não está se expondo para o home office, é seu direito votar, e aí começar a dar pinceladas do nosso objetivo final. Lá na frente, teu filho vai se beneficiar, porque vocês vão ter voz. E o sonho de cada brasileiro que está aqui, tirando quem está há muito tempo, o Laércio, eu, o Sérgio, o Márcio, é um dia voltar para casa. É o sonho do imigrante. Exato. Então, a gente precisa convencer o povo a fazer algo mostrando algum benefício para ele, não financeiro, um benefício real. Se te cortar só um comentário, o consulado de Miami, eu não sei ainda se ele começou a implementar, mas o Bajolão conversando comigo até falou que ia implementar brevemente. É meio humanitário, mas ele estava, a ideia dele era não conceder determinados documentos, como o seu migratório, passaporte e tal, para quem vai retornar, mas a utilização do consulado como poder administrativo para quem não tivesse título eleitor em dia. Perfeito. Isso não é ilegal. Mas você já não pode. Mas é um dos... Não, você pode criar um mecanismo assim. É uma estimulação meia força. O que precisa ao longo do tempo é fazer o que acontece na Itália. Mas sem o título você não não minutinho, por favor. Na Itália, o simples registro... Os companheiros, para não conversarem entre si, senão fica um vozerio, a sala é muito pequena, vamos falar. Eu já estou terminando. Na Itália, o simples registro no AIRE já serve para votar. Eu apenas me registro no AIRE. O que nós temos que trabalhar é que a simples matrícula consular seja suficiente para me dar direito de votar. Mas aí vai ser um trabalho. É a longo prazo, não é para agora. A colega portuguesa, eu esqueci o seu nome, por isso eu estou falando. Yamaguchi. Questões técnicas do que se coloca. Primeiro, não emitir documento, porque a pessoa não vota, vamos ter aquela questão da obrigatoriedade do voto ou não. É inconstitucional. A pessoa quer o passaporte para votar para o Brasil, não vou porque não tem título, é inconstitucional. Não, você lembra que eu falei, a proposição do cônsul foi no sentido, ainda verbal, era no sentido dos documentos necessários, claro que ele não poderia fazer. O brasileiro vai voltar para o Brasil, amanhã ele quer voltar, ele tem, isso é maior do que ele, né? Ele tem direito ao passaporte. Então, são exceções. Eu acho que nós devíamos concentrar na... Uma experiência portuguesa que eu acho que eu não sei se tem aqui em Londres ou não, em Portugal é um país pequenino, nós temos a embaixada consulado em Lisboa e no Porto, nós temos brasileiros deslocados por várias cidades do país. Nós, o consulado brasileiro, em conjunto com a associação, nós fazemos os consulados itinerantes, em que vai uma carrinha do consulado. Nós temos na Flórida e em todos os Estados Unidos. Aqui Funciona muito bem, mas isso deve ser implementado junto com associações locais. Mas, não, isso é uma excelente ideia. Agora, nós temos que separar o que é a bandeira do nosso movimento, o que é a bandeira da melhoria das condições dos brasileiros. No exterior,
junto ao consulado e outras agências. Isso, inclusive, é o ovo e a galinha. Isso vai vir da nossa estruturação Mas do isso é nosso uma movimento. perspectiva do que veio aqui falado, que é a questão da web e da minuta, Certo. e a vida mobilização, essa questão Claro. é muito importante, que é o consulado chegar onde os brasileiros Claro, mas isso aí deve ser levado, inclusive o movimento poderá cuidar disso, mas no momento a gente está pensando no voto. Matrícula consular, nós temos então 11 mil 11.000 eleitores e 17.000 matrículas. 17 mil matrículas. Nós só temos que ver se essa matrícula vai ser um excelente caminho. Porque, no fundo, qual é a concepção do Tribunal Superior Eleitoral? Que o brasileiro transferiu seu domicílio. E a lei interna do território brasileiro indica que você tem que ir no cartório, etc. Se por um acaso vier uma lei que diga o seguinte, olha, considera-se como atendidas as exigências de transferência, simples matrícula consular, etc. E você colocaria esse número do título de eleitor numa gaveta específica, e dizer o seguinte, olha, esse eleitor, que é do interior de Goiás, etc., etc., ele não vai constar na lista eleitoral da seção dele de Goiás, tá? Vem para cá. Então ele não vai aparecer lá. E aqui, se tiver a matrícula consular, ele estaria, portanto, apto. Pode ser um caminho que, desde já, olha só, aumenta 60%. Já de saída. Saída. Vanessa, você pode falar. Eu acredito também, deputado, a gente tem que pensar que nesse momento de mobilização, né, as instituições, elas necessitam também de um grande apoio. Vocês que estão à frente de instituições, vocês sabem disso, porque fazer mobilização com a comunidade não é fácil. E muitas vezes, não, eu acho que isso aqui, a crítica que eu vou colocar agora, é uma crítica que eu acredito que todos nós passamos também. Muitos dos nossos brasileiros que estão aqui, eles têm até, inclusive, medo, eles citam isso, de ir até a embaixada. Eles sentem medo, porque já foram maltratados, já isso, já aquilo. Então a gente tem isso. Isso aí é um problema que quase todos os consulados. Quase todos os consulados. Yamaguchi. Eu gostaria de falar relativamente da questão para o senhor secretário, que é a questão da a matrícula consular. Nós temos, ela não tem prazo de validade. E não conheço nenhum brasileiro que tenha se preocupado em ir ao consulado para dizer, vou voltar para o Brasil. Por isso, esses 17 mil pode não ser verdadeiro. perfeitamente são legais. Não há forma de controle através da matrícula consular. Mas isso também eu sou americano também, tenho dupla nacionalidade. Eu sou registrado no consulado do Rio de Janeiro, eu moro lá fora. Há muitos anos em Nova York. E eles me mandam regularmente todas as informações via celular. Não, ainda tem sobre viagem, isso, aquilo e tal. Warnings, isso, quer dizer, matrícula consular mostra que você está registrado lá. Quem tem um invento, eu não sei se estou interrompendo alguém, tem microfone, vai sair falando. Mas é o seguinte, quem tem assim, um inventário, um elenco completo das associações brasileiras, de instituições organizadas por brasileiros no exterior? Eu diria que cada consulado. Nós fizemos uma discussão No site Brasileiros no Mundo, nós fizemos um mapeamento desde Barcelona, no encontro da rede com o pessoal do Itamaraty, no mundo inteiro, isso não é só Europa. Está atualizado isso? Razoavelmente sim. Ainda tem erros, claro, mas não tá, podia estar pior. Eu acho que consta a maioria das organizações, algumas existem mais. Isso pode ser atualizado via consulado com facilidade. Cada consulado tem isso. Quem tem o domínio desse site, Brasileiros pelo Mundo? Quem está no comando desse site? A Secretaria de... Ele pode soltar o celular em 15 dias depois. Você concorda, Cris? Via Itamaraty é mais fácil para atualizar isso. Sim, cada consulado tem sua base. Desde que mobilizem. Podem pedir isso. Desde que o consulado, desculpe, Cris, não é o teu caso, você está sempre com a gente, tire o salto alto e envolva as associações. Isso aí você não vai tirar nem eu. Precisa envolver. Desculpa, Luiz. Não, vai levar a algum lugar, sim. A gente precisa envolver as associações. Achar que a associação compete com o consulado está errado. Não, mas isso não é salto alto, isso aí não, é salto alto de algum. E vai um pouco na validade. Alguém aqui queria falar?
Desculpa, eu preciso fazer um anúncio rapidinho. Eu quero pedir desculpa para vocês, o prédio está fechado para reforma, então teve um problema no ar-condicionado, eu sei que está todo mundo sufocado aqui, então eu queria perguntar, nós vamos fazer um break aqui para a gente comer alguma coisa. Vocês acham que tem condição de continuar aqui? Porque eu preparei uma sala lá em cima, um pouquinho mais fresca, tem janela e tudo mais. O que vocês pensam? Eu posso ser sincero, é o seguinte, eu por mim acho que aqui está ótimo, tranquilo, mais, né? Até dar mais calor. Tá melhor. Tá bom. Tá melhor. Mas aqui está suportável agora. Tá Estou preocupado com vocês, é só isso. Tá ótimo. Eu seguir, dar um break, depois tomar uma sessão à tarde, não é isso? Exatamente. Porque vocês têm que amarrar, alinhavar um documento final, certo? Então vamos encerrar a sessão fazendo uma avaliação final. Isso. Sorry, just say that I've been traduzindo para ela. Yes, sorry, I'm Iman Achara from the Mayor's Office, representing migrants in London. One of the things that that occurred to me is that you have representation from Austria, you have an MP from Italy, and I understand from my colleague here, Mr. Rafael, that to organize this, they each had to contribute out of their own pocket. Now, what I am maybe suggesting, because I've spoken to a few other groups in the past, because I've helped over 100 charities set up, Russian, Slovenian, you name it, I've done that. And one of the things that I find, being a member of the mayor's party, is that the mayor at this moment is actually handling some money coming from Europe called the European Integration Fund. And it's for third country nationals. And what I was thinking was, the MP from Italy, if she has links with the, I don't know what they call it in England, it's called the European members of the European Parliament, I don't know the name. Okay, member, in Europe. And in Austria, I don't know what the parliament is all about. But the idea is, rather than having this in a sort of piecemeal way, getting information, if you want to galvanize and you want to mobilize a lot of Portuguese people, the thing that stops them from participating in things like this is usually finance, because no one's going to leave their shift work to come to attend something like this. Nobody's going to leave their children's education to come and attend things like this. So I am suggesting, and I know for a fact, that the UK at this moment is going to receive a huge amount of money. It's about 420 million for the 27 member states, but coming to the UK, it's almost 100 million. Simply because next year we have Bulgaria and Romania coming in, and there's a lot of money directed to those hotspot the port counties in England, to make sure that there isn't tension between the settled citizens and the people coming in. Now, coming into this, I can see next year Brazil is going to have its election. And if you want to get in, with the parliamentarians and politicians and the economic whatever, you should start now to start working towards that goal. Usually these are a long-term goal. So there's money, the deadline for another tranche of money coming to the UK, which would fit in very well with you, because all you have to do is frame it in a way that you want to integrate the Portuguese, you want to encourage them with their English, you want to give them the cultural thing, finesse, go to National Gallery and blah, and all those things. You could now apply for that money. Now, you're starting off, I know there's that limitation in terms of finance. However, you can overcome that, because I can see you've got your private businesses who could put on the match funding that would enable you get
1 million, say. You can apply for 1 million, and in other words, you could say, we want £500,000 for this sort of programs. We want to go around the UK to identify our communities. We want to see how we can share our knowledge, and so that to reduce tension, that sort of thing. I'll help you with that anyway. Don't worry, I've helped a lot of people on that thing. And then you have that money, and you have all these private businesses support you. So they actually give you the match fund. You don't necessarily have to spend their money, but it's to show goodwill. In other words, it's like a guarantee that you're going to use that money in an accountable way, transparent way, good governance. So these are the sort of things, because it's all very well for us to talk, but if you want to influence policy, you also have to show them the economic benefit that Brazil would benefit from you being part of this sort of legislative or political structure. So you need to mobilize, you need to get to the grassroots, get them on board. If it means that you have to pay for them to attend these things, give them food, use different times to target them, to come together, to talk about what they really want, then it will give you a lot of strength to be able to put pressure for change, political change at that level. I just thought I should mention this. The next tranche, the deadline is in September. So, if you could get your private businesses, if you get, Madam, from the Italian and from Portugal, you see how you could do these things. It can be done, but you really have to get onto it. Opportunities only open at a certain time. You have to be ready to take advantage and work with it. It's hard work, but ultimately, at the end, it's very effective and there's an impact. Well, thank you very much. Antes do deputado fazer a avaliação final, I just want to ask her to clarify something. I would like to ask her to clarify something about this integration funding. This is integration fund, it's European fund from the European Parliament, isn't it? Yes. So, is this open to other countries other than European members countries? Because Brazil is not a European country. Because this integration, it could be only for the Bulgaria or... No. I just asked... No, I understand. She has a valid point. This is very clear. Usually people say because Brazil has never really been part of, one thing with the Commonwealth or blah or all that. Yeah. But in this particular sense, remember I represent migrants. Yes. Okay, so Australian, whatever, that's my hat. The migrants, the definition of migrants within the UK is if you're less than 10 years in the country. So if you are in the country less than 10 years and you're from a third, so not, these are the kind of people you're targeting. So for this particular project, that would be relevant to you because most of the people coming in are 3 months or 3 years and all that, and you need to reduce because you want cohesion. You want to reduce the tension that could arise from the pressure put on the infrastructure, the schools, the hospitals, all those sort of things. So, and you want to show the benefit that you bring as migrants within the community. So, and another thing I could do is to help you have raise your profile by having events at the mayor's office. So the GLA I could organize for that. But we really you have to be sort of organized. Yeah. Thank you for clarifying. This was very sure. Yeah. Thank you. Bom, ok, vamos então pontuar conforme o deputado falou, os próximos passos, e aí nós encerramos. Tá bom? Bom. Deputado, então, queria que você fizesse a pontuação final das ações e nós encerramos o programa. Em síntese, eu reitero aí a minha alegria de ter estado com vocês aqui. Tem muitas vezes que certamente poderemos estar física ou virtualmente, sobretudo virtualmente, nos comunicar mais. Eu gostaria muito de ver esse movimento mais robusto.
mas a palavra semente, que foi muito utilizada aqui no dia de ontem, ela ilustra bem o espírito do que foi esse encontro, o meu entendimento. Aqui, o que vale é, no meu entendimento, a qualidade do quantitativo presente, e a experiência, e o espírito e o ânimo de cada um de vocês. Nós precisamos avançar. Sugestão. Naturalmente, eu procuro sempre tomar muito cuidado, porque as iniciativas na sociedade civil, elas têm que ser muito autônomas. Quando um ente político, um ator político, procura se inserir, ele tem que tomar cuidado, a meu juízo, para não confundir e não dogmatizar e não, enfim, exercer um papel que não é dele. Temos que interpretar aquilo que brotou da sociedade e dar consequência dentro do meu território, do meu campo de luta, que é o parlamento. Muito bem. Então, nesse sentido, deveres de casa, certo? Vou falar de dever de casa, tarefas, né? Vamos pensar nessa ideia da audiência pública, chamando todo mundo, bolar, conversar com o presidente da Comissão de Relações Exteriores, de repente fazer alguma coisa conjunta, uma audiência pública, tem que conversar com o Itamaraty também, chamar todas essas associações. O drama é viabilizar a ida pessoal. Eu vou procurar outros deputados de outros partidos, que se interessem. Tinha um deputado de Minas Gerais, pode ser Jorge Wilton. Vou falar? Não vou falar, não. Eu acho que sim. Bom, eu vou correr atrás. Tem uns dois. Tem um de Goiás que vinha. O de Goiás vinha, não veio na última hora por um problema pessoal. Inclusive, ele está muito em conjunto com a ex-conselheira Esther, eu acho. Exatamente. Dos Estados Unidos. Exatamente. Boston. Bom. Boston. Esse de Goiás ou Jorge? Não, de Minas. De Minas. A 28º Estado, a PEC, eu vou dar uma estudada nisso. Porque eu acho que ela é simbólica. Ela não é muito fácil de ser aprovada, não. Ela só será aprovada com a vontade de um presidente eleito. Então, por isso que deve constar no meu entendimento a ideia da conversa com os presidentes. A eleição para presidente, eu acho que o ponto inicial é começar a divulgar em todo o tecido, né, dos brasileiros pelo mundo. Vem aí a eleição para presidente, precisamos apresentar nossa proposta, vamos fazer um documento único. E aí você estabelece um cronograma mínimo nisso aí, para tentar, a certa altura, isso tem que estar em março do ano que vem, pronto. O documento mínimo de reivindicação para todos os candidatos. Não tenham dúvida, todos vão procurar os eleitores brasileiros no exterior. Em paralelo a isso, aqui se falou com muita propriedade que é preciso deflagrar uma campanha para o registro e o cadastro dos brasileiros junto aos seus consulados, etc. É óbvio, nos moldes atuais tem as limitações de quantitativo de consulado, etc. E tal, temores e tudo. Eu vou procurar o presidente do TSE, vou dar uma estudada nesse viés aí jurídico para saber se uma decisão até interna deles, rápida, pudesse permitir, aliás, eu posso fazer consulta ao TSE. Você sabia que o deputado federal pode fazer uma consulta ao TSE, eu de Percy, e ele responder. Oficializa o processo. Oficializa o processo. Eu vou fazer consulta ao TSE. Vou fazer logo a consulta ao TSE na linha do nosso secretário. Quando falou da matrícula, se é simples matrícula, já por si só perfaz as exigências que oferece segurança, garantia de que ali houve um movimento do cidadão para um outro país e ali o direito dele de votar, que é constitucional, ele vai se exercer em outro país. Basta aquela matrícula ser recepcionada. Olha, isso foi não. Eu vou fazer só um reparo, Lógico. Eu fiz economia, fiz mestrado em ciência política, fui jornalista, sou diplomata, desde ontem eu estava louco para falar algumas coisas, mas recebi orientações de participar do evento como observador e não como uma da matrícula. Só a questão das matrículas, eu só respondi, só para deixar claro, para acreditar as delegações de cultura, respondi pontualmente a questão das matrículas. Eu sei que vocês vão entender que a sugestão das matrículas
como substituição ao título de eleitor, partiu de vocês. Só para que não... Não, por favor, apenas você tocou no assunto. Acho que foi eu que falei. Inclusive, deputado, eu acho que poderia acrescentar nessa consulta. Por favor, a deputada está falando. Não só para acrescentar na consulta, inclusive, já existe algum estudo de meios facilitadores, né? Não só desse voto no exterior, mas inclusive de uma campanha de conscientização desse voto. Na realidade, existe uma discussão que foi um dos pontos da ata consolidada dos 100 planos de ação do CRBE, que eu acho que depois é interessante. Quando é que é o próximo encontro do CRBE? Alguém tem Em ideia? novembro. Em novembro, a próxima conferência brasileira. Em Salvador. 22. Salvador de Bahia. Tá bom. Isso já foi, Tá aí, já foi deputado. Acho que discutido, a deputada houve podia ir uma nesse aproximação encontro que também. seria resgatar essa... Não, eu fico aqui, mas eu vou. Não, ela roda o mundo. Eu estou toda semana fazendo Brasil. Não, tá aí, esse evento da Bahia pode ser também um outro fator. Tem que unificar isso tudo, né? Juntar tudo. Porque o nosso secretário... Foi bem pontuado que ele está falando. Eu acho que existem pontos para se discutir a febre das coisas. Então, o momento hoje é unificar, trazer todo mundo realmente para dentro de um mesmo círculo e trabalhar em conjunto para poder fazer a coisa dar o start, fazer a coisa acontecer. Agora tem que ter... Deixa eu só fazer mais um complemento. Algumas coisas vai ser feito via consulta, que inclusive eu acho que oficializa melhor o processo. Mas se a gente conseguir otimizar uma agenda de 2, 3 dias em Brasília, fazer algumas visitas importantes para movimentar isso, eu coloco a disposição para fazer essa agenda. Não, ótimo, vamos sim, Brasil. Deixa eu ver se tinha mais um outro ponto aqui. Eu acho que esse contato com o MEC, em relação, se eu tiver um documento assim, reivindicando algum tipo de apoio de estrutura, eu acho que os livros pedagógicos brasileiros tem que mandar para. Isso aí eles adquirem. Não, mas os livros eles já recebem. Já? Porque tem as escolas aqui que a Ana Souza comentou numa reunião nossa do Conselho Participativo. Eu só queria dizer que eu participo do Conselho Participativo de Cidadania, aqui em Londres. Como é que é esse conselho? Esse conselho é o único do mundo que é participativo, ou seja, é aberto. A comunidade pode participar e são feitos em comissões. Ele foi recém, tem 3 meses de idade, começou no dia 1º de maio e funciona através de comissões. A gente tem a comissão, eu sou facilitadora da comissão de cidadania e tem a comissão do trabalho, a comissão de saúde, a comissão de educação, então ainda está a comissão da mulher. Mas quem compõe esse conselho? A comunidade. Brasília aberto? Todos? É aberto. Qualquer... É aberto. Mas é relativo sempre ao Brasil, é um conselho Não, participativo. geral. Conselho Participativo de Cidadania. Tá. Foi uma das criações, um dos pontos do CRBE que foi dado vida, né? Exato. Foi uma das discussões do plano de ações que nós tivemos e que foi criado. Esse conselho começou realmente só em Londres, tem outro campo? Tem Portugal. Não, tem vários lugares, mas o Não, único tem lugar muito que é lá. participativo é aqui em Londres. E nós também a gente fez Ela tá dizendo que inclusive Portugal- estava Ela está dizendo que Portugal também é participativo. Eu faço É parte. aberto? É aberto. Ah, ótimo. Ai, quem Na quer ir? verdade, todos os conselhos eles são abertos participativos. Porque se eles não forem abertos participativos, não tem por que resistir. Agora você diz que você é do conselho, você quer dizer que você vai sempre lá, não existe um núcleo duro, Comando? um comando, alguma coisa assim? Pois é, então, Uma não coordenação. a gente quis fazer as coordenações, os trabalhos é para acontecer nas comissões temáticas, entendeu? Essas são na verdade, as coordenações vêm dessas comissões. Ali se discute os temas, as plataformas, as coisas que vão ser colocadas, que a gente se reúne a cada 4 meses, numa plenária. Na verdade, a gente se reuniu 3 vezes nos últimos 4 meses, porque tiveram tantas coisas para se decidir. Mas, como eu falei, nós estamos no começo, ainda estamos nos organizando e é para realmente para que as pessoas
participem. E, inclusive, alguns pontos que foram colocados aqui, eu vou colocar, vou passar para o Conselho também para a gente participar. Inclusive, acho que agora em outubro vai ter uma reunião para fazer a plataforma do CRBE dos brasileiros no mundo e convido todo mundo para participar. Ontem, na quinta-feira, teve uma reunião da administração e a gente vai, já estamos mais ou menos pegando uma data. É fevereiro na Bahia? Não, dia 20 e 21.